Hoje eu quero falar com você sobre uma expressão que eu confesso que quando eu tomei contato com ela, que eu a li, eu achei muito estranho. A expressão é depressão sorridente. Você já ouviu falar sobre esse tipo de depressão, depressão sorridente? Assim que eu li esta expressão, fiquei me perguntando, mas como é que pode? Se a depressão tem como marca uma tristeza, um abatimento, como que ela pode ser sorridente? Só se fosse no caso de uma psicose, porque na psicose tem um corte com a realidade. Mas não é isso, né? No contexto em que o autor falava, não era nesse sentido. É da depressão, como nós temos abordado aqui, como sendo a depressão neurótica, a depressão maior, a depressão que acomete milhares e milhões de pessoas no mundo, enquanto uma falta de adequação na vida. Onde foi que eu encontrei essa expressão? Eu encontrei no livro Depressão, escrito pelo Dr. Kayami Mackenzie, onde ele dá a seguinte definição. Ele fala sobre depressão sorridente, é um subtópico de um capítulo em que ele diz o seguinte: nem todos que sofrem de depressão se sentem tristes. Algumas pessoas dizem que não se sentem deprimidas, mas procuram um clínico geral com sintomas físicos, como dores no corpo, dor de cabeça ou cansaço, que apontam para um diagnóstico de depressão. Então, o Dr. Kayami fala sobre depressão sorridente para poder destacar que é a própria negação da depressão. Então, é mais fácil poder identificar no corpo, é mais aceitável do que poder admitir que aqueles sintomas apontam para um quadro depressivo. Mas também, não somente admitir, porque aí seria um autodiagnóstico, mas também a questão até daquele que atende, né, do profissional, no caso do médico, de poder não expandir aquela queixa para poder ver do que realmente diz respeito àquele sofrimento. Bom, eu fiquei pensando por que algumas pessoas, ou que boa parte das pessoas que sofrem de depressão, elas têm uma dificuldade em poder aceitar a depressão e tomam então uma rota de fuga, dizendo que é isso, que é aquilo. É mais fácil poder entender que se trata de uma disfunção desta ou daquela parte do corpo do que poder aceitar o diagnóstico da depressão. Primeiro, por falta de conhecimento, tá? Então, a depressão, ela não é ainda reconhecida como sendo uma doença do corpo como um todo. Algumas pessoas entendem de maneira equivocada que a depressão está numa questão da mente, que é uma questão de desregulação da serotonina, da dopamina, e que então tem que tratar por esse viés. Olha, eu li um livro chamado Delírio da Depressão, escrito por Terry Link, em que ele faz uma profunda crítica a esta visão, né, fisiológica da depressão. Se você quer saber mais sobre isso, fica aí a dica do livro Delírio da Depressão, do Dr. Terry Link, em que ele fala e apresenta esta crítica sobre a tendência de medicalização da depressão. O que eu quero ressaltar sobre a dor é o seguinte: quando uma pessoa ela se queixa de uma dor no estômago, não é o estômago que está sentindo, é a pessoa que tem o estômago que está sentindo. Se a queixa é de dor nos rins, não são os rins que estão sentindo, mas as pessoas que têm os rins que estão ali sentindo aquela dor. Então, as questões ligadas ao psiquismo, né, à saúde mental, às questões emocionais, não estão restritas a uma parte do corpo, ao cérebro, tá? Às sinapses, é como se fosse ali o problema, mas é uma questão do corpo como um todo. Desta maneira, então, que o Dr. Kayami aqui aponta de maneira muito precisa que as dores, as enxaquecas, os cansaços, eles podem sim ser vistos como sendo sintomas de uma depressão, ok? Há uma tendência muito grande na medicina de se especializar, o que é bom, Então, tem a especialização de uma parte do corpo,
tem a especialização de uma parte da parte do corpo, tem a especialização de uma parte da parte do corpo. Isso é bom, ok? Para poder ter um tratamento específico. Mas frente à queixa do sofrimento e a pergunta que se faz onde é que está doendo, não se pode ficar restrito àquela área do corpo, ok? Então, como se o problema fosse ali, daquela parte do corpo, mas há de se ter uma compreensão mais abrangente e poder, em especial, interrogar este sofrimento. Bom, isso não significa dizer que frente ao sofrimento, frente à dor especificamente falando, deva-se ali traçar conjecturas sem ter uma ação inicial de alívio da dor. Imagina uma pessoa que está com dor de dente. Ela chega lá no consultório, frente ao dentista, para poder se ver aliviada, e o dentista começa a perguntar como é que ela está, quando é que começou a dor, como é que ela faz a escovação, não sei o que. Não, ele tem que agir para poder eliminar aquela dor. A pessoa está sentindo dor. Uma pessoa que está sentindo uma dor no peito, e aí ela tem assim uma percepção, por exemplo, que pode ser um infarto. Aí ela procura uma emergência. Aí chega na emergência, o médico da emergência, ele começa a fazer perguntas. A pessoa pode até ir embora e o problema aí não tem mais solução. Então, há necessidade sim de poder intervir sobre a dor para aliviar a dor, porque ninguém gosta de ficar sentindo dor, e até como forma de preservação da vida. Mas é preciso, a partir deste primeiro momento, poder interrogar a dor para poder avançar um pouco mais, para poder não ficar tão somente naquela manifestação da dor, mas para poder ter uma compreensão do que pode estar causando aquela dor. Então, essas dores físicas, segundo o Dr. Kayama aqui coloca, elas então estão ligadas e atreladas, e podem estar ligadas e atreladas às questões do adoecimento mental, às questões psíquicas, às questões emocionais que não foram tratadas. Um segundo motivo pelo qual muitas pessoas tendem a evitar o tratamento da depressão é o estigma social. Infelizmente, a depressão ainda é associada, em larga escala, à fraqueza emocional, à incapacidade de poder lidar com as questões da vida. Então, frente ao estigma social que acontece nos círculos onde que a pessoa está, ali na família, com amigos, até mesmo na igreja. Por exemplo, uma pessoa se queixa de uma tristeza e aí o fiel lá, o irmão, o pastor, o padre, o líder fala: mas você não confia em Deus? O que tem uma coisa a ver com a outra? Inclusive aqui eu deixo a dica: leia o livro de Salmos. Leia o livro de Salmos e observe ali como que o salmista ele fala da dor, fala do sofrimento e coloca isso perante Deus. Então, sentir dor não significa ter falta de fé. Daí esse estigma social, ele então se constitui no fator inibitório da pessoa poder admitir que está com depressão e poder tratar da depressão. Duas questões aqui eu quero levantar para você. Primeiro, quem é que paga as suas contas? É você ou são as pessoas? Segundo, quem é que gerencia a sua vida? É você ou são as outras pessoas? É importante que cada um assuma a responsabilidade pela sua vida. Nós não vivemos isolados em uma ilha, nós vivemos em sociedade, então viver em sociedade tem esta implicação dos juízos indevidos, mas precisamos assumir a direção da nossa vida. Então você assuma a direção da sua vida e vença, por mais difícil que seja, estes juízos e estes julgamentos para você poder se cuidar, para você poder se tratar. Até porque, como já falava a minha saudosa mãe, doença não dá em pedra, ok? Então, depressão é uma doença que dá em gente, não dá em pedra. Não tem que ficar se culpando por conta disso. A segunda observação dentro do estigma social que eu quero fazer é a importância do acolhimento da pessoa que está com depressão. O acolhimento familiar, o acolhimento entre os amigos, o acolhimento na igreja. Acolher é a expressão que eu uso
para poder melhor representar, então, aquela condição de permitir que a pessoa fale sobre o seu sofrimento, a não ficar intervindo, né, para poder falar, não pensa nisso, né, confie em Deus, porque essas expressões, até por vezes, dentro de uma boa intenção de ajudar, elas acabam prejudicando. Acolhimento é a forma, então, de poder não passar a mão por cima, não ficar ali tratando como coitadinho, sem dúvida alguma que isso não é bom, mas de poder receber aquela queixa e no tempo certo poder fazer aquelas pontuações, procure ajuda, né? Olha, tem aqui essa indicação, tem ali, para a pessoa poder se tratar. O acolhimento é muito importante. Terceiro motivo que faz com que as pessoas, por vezes em depressão, elas não admitam e elas vivam nessa perspectiva da depressão sorridente, achando que é tão somente uma questão do corpo. É o medo do tratamento, em especial no que diz respeito ao uso de ansiolíticos e antidepressivos. Ah, mas se eu tomar esse medicamento, eu vou ficar dependente, eu vou ter que tomar para o resto da minha vida. Então, há uma rejeição ao tratamento. Ora, se é preciso ter o uso do medicamento, ele receitado pelo profissional, então que se use esse medicamento, ok? É importante que tenha o uso do medicamento. Uma pessoa, por exemplo, que está vivendo no quadro depressivo, onde ela não consegue dormir, ela precisa de um suporte medicamentoso. Se ela não está conseguindo gerir a vida, ela precisa de um suporte medicamentoso. Mas eu quero aqui também destacar que o principal tratamento para a depressão se dá através de uma psicoterapia. E não necessariamente seja preciso o uso de medicamentos, ok? Medicamentos em condições bem específicas, mas uma psicoterapia, ela cumpre um papel fundamental nesse sentido. Até porque as doenças que nós, no caso a depressão, ela tem a ver, como diz o Dr. Terry Link no livro O Delírio Depressão, fica aí a dica se você gosta dessa leitura, a depressão é frequentemente causada por circunstâncias da vida. E fala sério, qual é o remédio para a vida? Qual é o remédio para a vida? Tá? Então, a psicoterapia, ela tem um papel fundamental. Quando Freud começou a pesquisar o tratamento alternativo para as histéricas, que é isso lá, então no início do século XX, aquele tratamento que as histéricas eram tratadas com banhos frios e outros tratamentos assim, então hoje arcaicos, né? Então Freud era médico neurologista, ele queria encontrar uma outra alternativa, porque aquilo não estava dando certo. Ele então teve uma parceria com um médico chamado Breuer, e Breuer tinha uma paciente chamada Ana O. Em uma certa ocasião, quando o Breuer atendeu esta paciente, ele deixou que ela falasse. E ao final do tratamento, Ana O volta-se para Breuer e fala assim, o seu tratamento é diferente e me faz muito bem. Ele parece uma limpeza de chaminé. Breuer toma esta palavra, compartilha com Freud, Freud já fica ali então ligado. Há um caminho aí, e é este caminho que ele vai perseguir e que vai fundar a psicanálise, que é o quê? A cura pela palavra. Então, é preciso buscar a ajuda de uma psicoterapia. Tem também o medo da psicoterapia. Eu vou falar a minha vida, eu vou contar da minha vida. Gente, ali está perante um profissional, ali está perante uma ética. E aí você tem que estar muito criterioso em saber quem é esse profissional, certo? Saber se ele tem um registro do CRP, ok? Então você tem que ter essa preocupação de poder saber com quem você está se tratando. Mas todo aquele ambiente e o tratamento, ele é regido por uma ética. Ah, mas demora muito tempo. Ora, as questões são constituídas ao longo de uma vida e se quer uma pílula dourada para resolver de um dia para o outro, não existe essa pílula. Muito embora a oferta esteja aí, ok? A oferta da facilidade de poder tomar o remedinho e melhorar, ela está presente. Quarto e último motivo que faz com que as pessoas tendem a não buscar o tratamento, a não aceitar que estão vivendo um quadro depressivo, é a autopercepção negativa e a baixa autoestima.
Então, são pessoas que possuem um forte sentimento de desvalorização. A depressão por si só, ela já vai causar este sentimento de desvalorização. Mas uma pessoa que já vivencia isso na vida, uma pessoa que precisa se afirmar a partir do outro, uma pessoa que se alimenta dos elogios dos outros, que faz das tripas coração para poder receber este elogio, trabalha demais, dedica-se demais. Então, como é que ele é paciente, como é que ele é bonzinho, como é que ele é trabalhador? Essas palavras, elas aparecem como sendo reforço para uma pessoa que não tem uma boa autoestima. É preciso, então, transcender esta realidade, inclusive neste aspecto, e o teólogo e filósofo Anselmo Grum, ele fala sobre isso, como ele fala sobre a depressão como sendo uma oportunidade que a pessoa tem de ressignificar a vida. É uma oportunidade, ou seja, de você poder ver esse sistema que a sua vida está enlaçada, que está envolvida, ok? Para poder transcender. É preciso então superar esta questão de ficar ligado aos outros, o que os outros pensam, o que os outros vão pensar, e que eu preciso viver sobre a carência do afeto do outro. Deixe-me aqui contar uma ilustração. Há tempos atrás eu li um livro em que o autor ele apresentou esta ilustração bem interessante. Ele falou o seguinte: um artista muito famoso, muito bem sucedido, ele foi interrogado então por um repórter que disse o seguinte: compartilhe conosco qual é o segredo do sucesso. No que o artista parou, pensou e disse: o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do insucesso eu sei. Queira agradar a todo mundo. Então, observe bem, não há um segredo do sucesso, mas há, sem dúvida alguma, um segredo, uma pista para o insucesso, que é queira agradar a todo mundo. Observamos assim que a expressão depressão sorridente, usada pelo Dr. Kayami, é uma expressão que tende a poder mascarar a depressão, a poder reduzir a depressão a uma parte do corpo, a uma disfunção de um órgão do corpo, ok? Dr. Kayami diz, inclusive, que esta tendência tem a ver como uma ação do subconsciente que quer pregar ou que prega uma peça, não permitindo que a mente consciente admita que a pessoa se sente deprimida. Sem dúvida alguma, os movimentos inconscientes, eles fazem com que, por vezes, a realidade seja distorcida. Daí a importância de uma psicoterapia, daí a importância de uma boa análise, para poder permitir que haja, então, a manifestação do inconsciente. Eu gosto muito dos ditados populares, usei alguns aqui, e eu quero agora concluir com um ditado popular que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu esse ditado? Nem tudo que reluz é ouro. A questão que eu coloco é a seguinte: será que podemos, a partir desse ditado, podemos falar que nem todo sorriso é sinal de alegria? Se nem tudo que reluz é ouro, será que nós podemos falar que nem todo sorriso é sinal de alegria? No meio de tanta expressão de felicidade, por que tem tanta gente deprimida? O que está acontecendo aí? Né? Será que nós não estamos vendo justamente o que o Dr. Kayami fala, que é a manifestação da depressão sorridente? Então é isso que eu tenho para poder compartilhar. Agora eu peço que você, se não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. E se você puder e quiser, ajude a divulgar o canal. Ok? Aqui eu compartilho vídeos falando sobre depressão. Faço isso a partir então da minha experiência de formação, faço isso com o objetivo de poder ajudar pessoas que estão em depressão, ajudar pessoas que convivem com aqueles que estão em depressão, ajudar a poder clarificar sobre esse tema tão importante, em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que a depressão é o grande mal do século XXI. Então este é o meu objetivo e eu peço a sua
contribuição, assinando o canal e compartilhando com seus contatos. É isso aí, ficamos então por aqui.